Boa noite. Boa noite. Oi, Margarete. Oi, Foto Arende, Norma Catão, Rodriga Guiar, bem-vindos. Vamos chegando, gente, que hoje o papo vai ser delicioso. Tudo bem, Rô? Que bom que você tá aqui. Glaucia, Elisete, Margarete, Maria Eduarda Risério, Casa e Tinta. Vou puxar essa orelha, hein, Maria Eduarda, hein, Duda? Tem que me acompanhar, viu? Gente, vou pedir muitos corações, porque quanto mais corações vocês derem, mais o Instagram mostra essa live para os seguidores. Então, por favor, deem corações à vontade. Eu já vou chamar o Renato, eu já vi que ele já me solicitou ali. E para quem não me conhece, eu sou Janine Esther, aqui do perfil You Can Find. Eu sou jornalista decor, tenho um site, né, um blog, tenho um programa na rádio há 10 anos que chama Decore Arte, ou seja, eu me especializei em decoração. Essa é a minha vida, já fui da imprensa impressa também, né? Urban Arts entrou, minha cliente, mexo com marketing digital e hoje eu vou conversar com o Renato Mendonça. Eu conheci o Renato de uma forma muito interessante. Em 2019, ele me passou uma mensagem por WhatsApp se apresentando e me convidando para conhecer o espaço dele na Casa Cor São Paulo. Ele fez isso assim de uma forma muito elegante, muito leve, muito diferente, né? Desarmada, diferente do que a gente vê por aí. Isso me chamou a atenção. E me chamou a atenção principalmente pelo profissionalismo desse contato, que é uma coisa que eu vou aprofundar nessa conversa aqui. Deixa eu ver se eu consigo adicionar o Renato agora. Vamos lá. Vamos aguardar ele entrar. O Renato hoje, ele é arquiteto. Ei, Renato! Oi, Janina, tudo bem? Bom, que Deixa eu arrumar prazer. aqui essa câmera. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado. Eu estou aqui te apresentando um pouquinho, né? Falando você é arquiteto, mas Isso. você tem uma pegada que me intrigou desde o início, que eu quero que no decorrer da entrevista a gente converse sobre isso, que é de empreendedor mesmo, Ah, entendeu? será? Businessman, sim, senhor. Mas vamos falar um pouquinho de quem é o Renato Mendonça. Eu queria que você me contasse um pouquinho de infância, origens. Eu acho que isso está muito dentro do seu trabalho. Sim, tá mesmo, viu? Bom, eu sou de São José do Rio Preto, natural de São José do Rio Preto, fica no interior de São Paulo. Filho de uma mãe dentista, de um pai agropecuarista. E passei minha infância toda nessa história de cidade de interior, apesar de Rio Preto não ser pequeno, mas também convivendo bastante na fazenda dos meus avós. E eu acho que eu acabei aprendendo um pouco com isso. Eu vejo hoje nos meus projetos um traço dessa minha infância, dessa minha experiência dentro da fazenda. E querendo ou não, Janine, eu acho que foi um pouco lá que eu comecei a estar mais atento às casas ou à paisagem e tomei Uhum. um pouquinho de gosto por isso. Pois é quando que você sentiu assim, eu quero ser um arquiteto? Porque você é arquiteto de formação. Sou, Essa primeira formação é arquitetura. isso mesmo. Sou Quando que você arquiteto. é isso que eu quero fazer? Sabe o que aconteceu? Na verdade, engraçado isso, porque quando começaram a me fazer essa pergunta, eu não tinha resposta. Eu tentei descobrir isso em mim. E me lembrando, claro, de experiências e de histórias em família. E Uhum. eu me lembro muito claramente que foi o meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade ou 9 anos de idade, começou a construir uma casa. E ele sempre foi muito detalhista, muito cuidadoso. E ele começou a construir a nossa primeira casa lá em Rio Preto.
E a gente acompanhava e brincava de pique-esconde, tudo isso dentro do meio daquela obra. E Aham. ali eu comecei, foi minha primeira experiência, o meu primeiro contato com uma obra. E Uhum. eu gostava muito disso. Então, isso me intrigou, sabe? Me instigava a estar lá, entender. E eu lembro do meu pai discutindo o projeto, mesmo sem ter a formação, nem de engenheiro, nem de arquiteto. E aí eu acho que foi aí que a história começou. Sempre fui um menino que desenhou muito. Eu lembro Aham. que... Olha que louco isso, eu tô lembrando agora. Minha mãe tem um jarro em casa, que eu acho que existe até hoje, esse jarro feito de pedra sabão, que ficava no meio da mesa. E eu lembro eu com uma folhinha de papel, um lápis, olhei para o jarro e comecei a desenhar. Eu não sabia o que era perspectiva, eu não sabia o que era um desenho de observação. Foi Aham. instinto mesmo, sabe? E o meu pai sempre desenhou muito e muito bem. Assim, por hobby. Sabe aquela história de ter um risque-rabisque na Ah, escrivaninha ou na mesa de trabalho? Começar a rabiscar algumas coisas? E eu ficava encantado com aquilo. Tanto que eu recortava e guardava alguns para mim. E uhum. aí ele começou a me passar temas. E eu comecei a criar também meus próprios temas. Então, Dá assim... exemplo de tema aí. Hã? Dá um exemplo de tema. Desenha o quê? Por exemplo, carnaval. Eu queria desenhar alguma coisa relacionada a carnaval. Aí eu lembro que eu fiz uma máscara sorrindo, uma máscara chorando. E eu Aham. fazia os confetes caindo, mas eu fazia todo esfumaçado, sabe? Com o dedo assim no papel. Então, assim, era uma sensibilidade que eu tinha com relação a isso, que eu vinha descobrir depois que era esse gosto realmente pela arte, pelo contato com a arquitetura. E aí, enfim, tomei esse caminho. Estou por aqui. Aí, na hora de decidir que curso fazer, arquitetura. Janina, você sabe que não foi bem assim? Não? Eu não. Eu fiquei muito inseguro na hora. Eu falei, eu não A sei gente, se. a gente decide muito cedo, né? Eu Eu, acho. ai, eu acho que com 17, ó, eu tinha 17 anos, 18 anos. A gente é muito novo. É 17 muito anos é uma novo. criança ainda, sabe? Você não tem conhecimento suficiente para tomar uma decisão como essa. É uma decisão que pode seguir para o resto da sua vida. Então, assim, eu acho muito jovem, muito. Muito, é. Mas, enfim, o que aconteceu? Terceiro colegial, tenho que prestar alguma coisa. Estudava pra caramba, sempre gostei de estudar, sempre fui bem Ah, dedicado ao estudo. E aí Caxias. prestei Era, Caxias. você era cheira giz, ficava lá na frente ou ficava na Não! fundação? Sabe o que acontece? Eu sempre fui alto. Então eu ficava sempre no fundo para não atrapalhar Ah, os amigos. entendi. Mas sempre estudei muito, sempre fui muito Caxias. Minha mãe sempre puxou muito a nossa orelha em função disso. E o que eu fui prestar? Medicina. Falei, vamos fazer medicina. Medicina? É, prestei medicina no primeiro momento, prestei medicina no segundo momento, prestei administração. Eu falei, não, Aham. chega. Falei, não é isso. Falei, vamos entender. Aí eu conversei com uma prima minha, que é psicóloga, conversei bastante com ela. Ela falou, Rê, você está totalmente relacionado às artes. Fiz um teste vocacional e tudo. Ela falou, não. Ela falou, se entrega. E ela é psicóloga. Eu acho que ela Sei. já sabia, né, o que eu gostaria de fazer e eu tive a dificuldade de entender isso ou de aceitar. Ela não tá nos assistindo, não? Ai, não sei, Janina. Seria ótimo se ela Dá tivesse. uma passeada. A sua mãe não está nos assistindo, não? Deixa eu ver. Dá uma olhada aí quem está aí. Eu já vi uns amigos seus passando aí, falando Tem a Júlia, que trabalha comigo. o Rê é uma graça, a Kátia Ah, Gonçalves aí, que moço iluminado. Já tem olha, gente não, não querendo tô te levar achando. para casa. Tem uma pessoa de Fortaleza falando que você tem que conhecer o apartamento. É uma pessoa que eu acho que Olha, trabalhou com você aí. será? Eu vejo aqui. Você sabe, Janina, que foi super interessante essa minha decisão pela arquitetura mesmo, porque dentro da minha família eu tinha uma prima que estava cursando ainda, ou estava finalizando. Mas Uhum, só, qual era a minha referência de arquitetura? Era o meu pai, que não é arquiteto, e uhum. tinha uma moça arquiteta que fez o consultório da minha mãe. Foi a minha primeira chefe, foi a primeira mulher com quem eu trabalhei, Ah, isso no meu primeiro ano da faculdade. E eu acho tão importante você fazer estágio logo de início, sabia? Eu acho. opa,
Deu um piquezinho aí, não sei se é a sua Oi? conexão, a minha. Ficou, Voltou? Renato. Voltou, voltou, Voltou? Então, voltou. eu acho super importante esse Sim, aprendizado desde o início, o primeiro semestre de arquitetura, você já tem que entender. Porque se sim. porventura você olha para aquilo e fala, cara, não é isso para mim, você muda, não tem Sim, problema. Ou você. E aí, o que eu coloquei na minha cabeça? Falei, eu vou testar várias áreas da arquitetura para entender qual é aquela que eu me identifico mais. Então, eu uhum, trabalhei com paisagismo, eu trabalhei com construção, trabalhei com projeto de alvenaria, que é super específico. uhum. Trabalhei com incorporação. Então, foi assim, eu É, tive uma experiência você, diversa. uhum. Eu vi que você passou por duas grandes construtoras de São Paulo, né? Foi, eu passei, na verdade, por três, né? Eu falo Uhum, que incorporadoras. Eu passei pela uhum, Gafisa, por um processo de trainee que foi super interessante, onde eu uhum, pude conhecer todas as áreas, foi bem legal. E aí eu conheci a Alphaville Urbanismo, porque foi bem na época da fusão, da compra, né, da aquisição pela uhum, Gafisa. Eu fui direcionado para a Alphaville. E ali foi quando eu comecei a entender o que é vida de gente grande, viu, Janina? Eu uhum, tive. Eles me colocaram em um time que fazia aprovação de empreendimentos, só que fora de São Paulo. Eu uhum, fazia as visitas, eu entendia quem era o corpo da prefeitura que aprovava esses projetos. Eu tive reunião com secretários, eu tive reuniões com o próprio governo, com o governador lá de Natal, lá de Rio Grande do Norte. uhum. Então, assim, nesse momento, você fala: peraí, eu realmente estou representando uma empresa séria. E esse trabalho, e eu tenho que estar seguro do que eu estou fazendo e acreditando nesse trabalho para poder levar algo adiante. Com Então, assim, certeza. foi bem interessante esse momento que eu passei. E depois de lá, eu fui para a Escopel, que também é uma grande incorporadora, que foi no momento um boom que a gente teve de muitos lançamentos, muitos condomínios e loteamentos sendo desenvolvidos em grandes áreas. E eu estava à frente de tudo isso. Foi bem interessante. É, porque as pessoas também, às vezes, imaginam só a parte glamourosa da profissão, né, Renata? A arquitetura, vou fazer uma mega casa, uma mansão. O P1, né, projeto 1, você vai. O cliente fictício, o verbo É, ilimitado, né, tudo, é, tudo. E esquece essa parte burocrática, legal, que o arquiteto tem que entender também, né? eu acho que você nem precisa fazer, mas você tem que entender quais são as restrições, se é uma restrição municipal, estadual, federal, ou simplesmente uma restrição social, né? Então a gente tem que entender todas essas frentes de trabalho para começar a desenvolver um projeto que siga adiante de uma forma redonda. Eu estou fazendo agora um projeto de uma casa, então assim, primeira coisa, manual do condomínio, sabe? Quais são Uhum, as exigências, as restrições, para que eu sim, respeite todo aquele ambiente, né? E sim. depois disso levar para aprovação municipal. Então, isso é bem importante. É. Agora, ô Renato, já em 2012, né, o seu primeiro projeto, ele já virou capa de uma das maiores revistas do Brasil. Me Foi. conta como é que foi isso. Deixa eu achar Olha, agora. Me eu vou te conta como falar é que foi que a, foi. eu vou te Isso, falar que foi a como é Casa e que Jardim, foi é, a Casa e Jardim a responsável por esse escritório que eu tenho hoje. a partir dela é que as coisas começaram a acontecer? Vai estar Isso, cortando, a foto não entra, gente, totalmente, mas é a capa da Casa e Jardim, uma super revista. Primeiro projeto já, ó, foi, gol. encapou. É. Como foi que isso aconteceu, Janina? Foi uma grande surpresa para mim. Nesse ano, eu trabalhava na Escopel, eu era coordenador de aprovação de Norte e Nordeste, então eu viajava muito, toda semana eu estava fora, voltava para São Paulo, passava final de semana, segunda-feira viajava de novo. E nesse meio tempo, o Gustavo, meu amigo, que é esse rapaz que está aí na foto, ele falou: Rê, estou pensando em comprar um apartamento e vai ser meu primeiro apartamento. Queria tua escolha, tua ajuda na escolha desse imóvel.
Aí eu falei, poxa, é super interessante quando isso acontece, né? É uma oportunidade muito boa, porque eu conheço o Gustavo muito bem. Aí ele falou, eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que tivesse um estilo tal. Enfim, começou a me passar um briefing muito apurado, porque ele conhece muito também, ele é super antenado. E aí eu falei, ótimo, quais são as opções? Aí ele falou, tem esse, esse e esse, vamos nos três? Falei, vamos. Fui, fiz a visita, entendi o prédio, e aí cheguei numa conclusão. Falei, Gustavo, eu acho que você tem que comprar o apartamento X, tal. Isso. Que inclusive é Esse, esse. é esse azulzinho que eu tenho fotos aqui? Não, Não, esse é não, outro. é Então o. tá, acaba esse. Aí, o que acontece? O Gustavo olhou e falou, poxa, mas não achei legal, achei abafado, achei fechado demais, e não gostei da vibe e tal. Aí eu falei, cara, mas é o apartamento e o prédio que comporta o que você quer, o estilo de vida que você quer ter e tudo mais. Janina, só um parêntese, é tão importante isso, sabe? O prédio tem que ter a ver com você também. Não é só o que está dentro de casa. Porque a Uhum. gente, morando dentro de um prédio, a gente muda o nosso apartamento, mas a gente não muda o que está em volta, né? O estilo que ele Tá. tem, não dá para mudar. Então, assim, insistiu um pouquinho, ele falou, beleza, é esse daí. Ah, e sabe o que foi super interessante? Ah, Que tem muito a ver até com o momento que a gente vive. Ele pegou e falou assim, poxa, a mulher falou, a antiga proprietária disse que esse apartamento tinha 100 metros, mas eu peguei e tirei as medidas, falei, não tem. Ele tem 85, 89, alguma coisa assim. aham. Aí ele ficou decepcionado, ele falou, não, mas eu queria um apartamento de 100 metros e tal. Falei, Gustavo, você não esteve lá? Você não viu que aquele apartamento te cabe? Ele serve para você? Serve. Eu falei, para que você quer mais então? Isso é tão interessante porque a gente tá passando por um momento de quarentena, e vai saber até quando, né, Janina? E que mostra o quanto a casa é importante para você, como ela tem que te servir, né? Eu acho que a casa serve a gente, ela te traz conforto, ela te traz carinho, ela te traz amor, ela te traz o atendimento às necessidades. E aí foi interessante isso. Ele falou, poxa, tem razão. Comprou, fiz o apartamento, e foi um projeto a quatro mãos, tá? Porque assim, ele ficava toda hora, como que tá? Deixa eu ver. Não tá finalizado. Não, eu quero ver mesmo assim. E aí a gente desenvolveu, eu convidei uma paisagista, Cláudia Munhoz. Ela fez o jardinzinho, porque é um apartamento térreo, então tem o terraço. Ela fez esse terraço, falou, será que vocês me autorizam tirar foto desse terraço? Falei, poxa, fica à vontade, claro. E a Cláudia era muito amiga do Luffy Gomes, tinha esse contato, da Stephanie, que também é da Casa de Jardim. E aí eles estiveram lá e falaram, cara, a gente quer fazer o apartamento inteiro. Poxa, ela me ligou, falou, pode fazer o apartamento inteiro? Eu falei, o quê? Pode, não sabia nem o que fazer. Eu falei, eu tenho que assinar alguma coisa? E foi E assim, o Gustavo também deve ter ficado super feliz, né? muito, muito feliz. Ele nunca É, imaginou também que daria uma capa, sabe? E para ele foi uma grande realização, porque é um investimento que ele fez, né? claro. Essa Sim. coisa de metragem é engraçado. Uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar o Lelé, o Hum, Filgueiras, que é um grande sim, arquiteto, sim. responsável pela Rede Sara. E ele já era mais velho, né? E ele me falou uma coisa que me marcou muito. Na época, eu era editora de uma grande revista de Minas. E nessa revista só apareciam casas gigantescas, mansões. E o Tá. Lelé falou assim comigo: olha, eu não faço mais projetos residenciais. Eu optei por não fazer projetos residenciais. Eu acho que as pessoas estão, não foram essas palavras, tá? Mas estão pirando um pouco com os tamanhos. Quanto mais a gente vive, menos espaço a gente precisa. O É, espaço para a gente viver realmente, ele é muito assim, razoável. Você não precisa de pirar muito. Aí ele falou das grandes casas, que os filhos casam, saem, é, às vezes ficam casais em casas gigantescas. Eu acho gigante. muito sensato, né? É a questão Hum. da metragem aí, 85, 100. Poxa, se 85, você fez uma coisa linda em 85, né? E ficou todo mundo feliz. Eu tenho um outro apartamento aqui, eu acho que ele É. também tem revista, né, Renato? Esse azulzinho. Deixa eu. Então, isso é muito legal. Por que Esse. que eu te passei essas duas imagens, né?
O apartamento anterior foi meu primeiro projeto publicado quando eu não tinha um escritório. E esse foi meu primeiro projeto publicado quando eu tinha um escritório, que é um Ah, apartamento que tem uma história bem interessante também. Que esse é um apartamento de 45 metros, 40 metros, então ele é pequeno, bem compacto, de um casal que vinha a São Paulo de passagem. Eles tinham, não sei, uma moto, então vinham do interior, passavam em São Paulo, dormiam em São Paulo, curtiam o final de semana, um casal super jovem. Aí aham, saíam de São Paulo e continuavam a viagem. E aham. aí era o pouso deles. Então era um Ah, lugar onde eles ficavam durante pouquíssimo tempo. E aí eu conversei bastante com eles a respeito de como seria esse apartamento, o que eles imaginavam, quais eram as necessidades. A princípio eles queriam um quarto fechado. Aí eu falei, poxa, vamos abrir, porque o espaço é pequeno, a gente traz uma amplitude. Tanto que o apartamento tem uma única TV. Porque da sala você vê, do quarto você vê, e a gente criou uma brincadeira. E aham, aí ele falou assim, poxa, eu adoro azul e queria muito um cimento queimado. O que eu fiz? Coloquei um piso de concreto, com uhum. placas de concreto. Acho que nessa aqui dá para ver o piso. Isso. É um metro por um metro, super pesado e tal, mas muito bacana. E a gente fez o cimento queimado aplicado atrás da cama e todo o teto, em toda a laje desse apartamento. Então deu. Ficou um clima um pouco masculino. E eu não podia deixar de pensar nela, né, na esposa. E aí eu entrei com alguns detalhes um pouco mais delicados, como uma almofada na cama, que tem um pelinho, uma colcha um pouco mais trabalhada em tricô, esses quadros que aparecem no cantinho aqui da foto, É, que eu acho incrível, que traz esse degradê do rosa para o branco. isso é. Que é lindo isso. E aí a gente É. começou a brincar com esses materiais para que os dois tivessem, ou apreciassem o mesmo projeto. É, muito legal. Tem um aqui também. Eu acho que tem mais dois. Tem um branquinho. Esse é Tem o esse, branco, não. É outro que é o branco. tem um outro branco. Esse branco é super interessante a história dele. E você vai ver que assim, todo projeto tem que ter uma história, Tem uma né, gente? história, né? Eu acho que a história, ela fundamenta o conceito e ela justifica o porquê do resultado final. Isso vale para qualquer projeto, isso vale para nossa vida, eu acho. Esse projeto, eu recebi uma ligação um dia de uma moça falando: tem um projeto da minha cozinha, não estou gostando, Gravou. queria que você me Ah, prestasse uma consultoria. Aí eu falei, tudo bem. Falei, me encaminha esse projeto, deixa eu estudar ele melhor, a gente depois trata das questões comerciais. E aí, no papo que eu fui tendo com ela, eu percebi, antes dela me mandar o projeto, que aquele projeto que ela tinha em mãos não era o que ela precisava. Ela é uma mãe de família que recebe bastante gente em casa e que cozinha muito para os filhos. Ela gosta de cozinhar. uhum. E a primeira coisa que ela me falou, quando eu estou na cozinha eu me sinto sozinha, eu não vejo a minha casa acontecer e eu passo o final de semana cozinhando porque isso também me agrada. Eu falei, cara, então esse projeto está completamente equivocado. O que a gente Sim. precisa? Integrar. E aí Ah, fui buscando os gostos dela. Eu quero uma cozinha clara, mas eu quero que seja aconchegante. Eu tenho. Esse aí já é outro. esse é outro? Não, então, mas É. esse quarto é dela. Não, esse é outro Não, também. então eu já fiz Ah, tudo. esse é, mas dá Só pra ver só um falta. pedacinho, Esse né? é. Então, esse é o pedaço da cozinha. É, e aí ela pegou e falou assim: eu tenho uma coleção de cerâmicas que eu gosto muito e que fica dentro do meu armário. E aí eu falei, poxa, eu acho que isso faz parte da história de da casa, de quem ela é. E aí a gente criou uma estante, uma marcenaria toda com folha de bambu para que isso pudesse ser exposto, porque aquilo é ela, aquilo faz parte dela. E foi isso Essa que a é. gente fez. Esse é Hã? dela. Esse é desse projeto. Esse é, a gente fez esse nicho no fundo com essa luz. E aí a gente traz, eu sempre busco trazer um pouco do verde, um pouco desses itens de design mais contemporâneos, misturado. Do lado mesmo você vê que tem 3 potinhos de madeira que são mais rústicos. Eu gosto Uhum. desse mix de elementos. A horta, ficou uma horta suspensa nessa estrutura que dá a volta em toda a bancada. Tem as Uhum. pimentinhas. Isso é pinos? Não, isso foi Não? feito em MDF revestido com folha de bambu. Tá.
folha É de bem bambu. interessante. É bem legal. A foto não aparece toda, gente, mas é lindo. E agora temos um Tem no meu Instagram, quem tiver curiosidade, dá um pulinho lá. Renato Mendonça, Instagram, todo Isso. mundo lá. Todo mundo te stalkeando. Vamos ver agora esse, que eu achei maravilhoso também. Esse foi um outro projeto branco que eu fiz, e a história dele é tão legal. É um casal oriental, super jovem, que chegaram para mim e falaram: a gente quer fazer um projeto com você. Eu falei: poxa, vai ser um prazer. Vamos bater um papo. E aí tem esse briefing, que eu falo que o briefing é tão importante quanto o projeto, né? Talvez mais importante. A gente conseguir ter a sensibilidade das necessidades e saber fazer a tradução disso no nosso desenho, na nossa mão, né? É uma responsabilidade muito grande. Sim. Bom, eles chegaram para mim e falaram assim: eu quero um piso completamente branco, eu quero um lustre de cristal em cima da mesa e eu quero uma obra de arte muito colorida. Isso me assustou, confesso. Eu falei: poxa, isso não tem a ver comigo, pensei. Eu falei: cara, não tem nada a ver comigo, um lustre de cristal, eu não gosto, eu não sei trabalhar assim. Nós A temos minha linha, a minha linha de arquitetura é outra. Aí eu falei: tudo bem, a gente pode conversar, tal. Eu falei: mas não se prenda nas referências, só nas referências que são colocadas a você, né? Como que impostas a você. Esteja aberta, a gente pode trabalhar com outras referências para que você possa ter um entendimento um pouco mais profundo e até se identificar mais, talvez. Só para que eu tivesse a segurança no projeto que eu ia desenvolver, sabe? E eles foram super abertos, eles entenderam todas as referências que eu apresentei. Acho que eu entendi as necessidades. Eu trouxe o branco, mas eu trouxe a madeira como um elemento que pudesse esquentar um pouco aquele ambiente. As banquetas do Jader, que são lindas. Então a gente começou a trabalhar com tons bem neutros, o tijolo, o marmorizado, o couro. Tem detalhes de almofadas mais em tons terrosos para esquentar bem. E eles têm dois gatinhos, esse é um gatinho que ficou lá full time, o tempo todo, a gente fazendo foto e o gatinho na cama montada. Então foi muito legal esse projeto. Eu acho que a gente, como arquiteto, não pode se limitar nos anseios e nas solicitações do cliente. Eu entendo assim: temos conhecimento para passar. Então, oferece esse conhecimento. Se ele for aceito, maravilhoso. Se ele não for aceito, pelo menos você sabe quais são os limites do seu projeto. E você vai conseguir trabalhar isso de uma forma mais refinada, mesmo que você não concorde 100% com tudo, né? Não, Entendo. perfeita, perfeita a colocação. Renato, vamos falar um pouquinho de mostras DW, né? Para a gente chegar na Casa Cor, que foi onde eu tive o primeiro contato com o seu trabalho. Foi E mesmo. cheguei assim, e amei. Então, fala um pouquinho das mostras para a gente parar um pouquinho na Casa Cor 2019, que foi a sua primeira Casa Cor também, né? Foi a minha primeira Casa Cor. O que acontece, Janine? Isso tem uma história também. Tem uma história longa. Eu tô Em achando que 2000... além de tudo, de influencer, de apresentador de TV, você é um contador de história. Olha, eu gosto. Meus amigos falam: ih, Renato tem que falar. E ó, senta e fala. Mas, Janina, como aconteceu isso? Em 2016, eu sempre acompanhei Casa Cor, desde a faculdade e tal. Até um pouco antes de faculdade, da minha faculdade, eu já ia. E foi em 2016 que eu pude acompanhar um pouco mais de perto esse projeto Casa Cor, né? Essa mostra. E comecei a conhecer um pouco das pessoas que estavam ali envolvidas e conheci um pouco dos arquitetos que estavam ali fazendo a sua primeira participação. E achei muito interessante. Já admirável, acho que é um sonho de todo arquiteto jovem participar de uma Casa Cor, poder mostrar o seu trabalho. Mas aí eu acho que é o seguinte: você não pode participar, ou não deveria participar de uma amostra por ego, só para poder estar lá, para poder aparecer. Você tem que mostrar um trabalho concreto, sólido, um trabalho maduro, e aí sim esse investimento vale a pena, e aí sim você de fato consegue mostrar o profissional que você é. Eu acho que a pessoa que está dentro de uma Casa Cor é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física.
a pessoa física complementa com a simpatia, socializando, enfim, isso, obviamente, isso é muito importante. Mas para mim, a minha opinião, eu acho que a pessoa jurídica lá dentro é quem de fato vai tocar isso para frente, alavancar a sua carreira. O que acontece? Em 2016, num almoço onde o Pedro Ariel estava presente, ele falou: "Você é arquiteto?" Aí eu falei: "Sou." Assim, até então eu tinha meu escritório, escritório tinha 2 anos só. Então, assim, muito no início. Eu falei: "Sou." Ele falou: "Poxa, eu não sabia. Você não tem interesse em participar da Casa Cor?" Eu falei: "Pedro, eu acho uma proposta super interessante, mas eu não me sinto seguro para isso." E aí foi um processo de amadurecimento. Eu não me sentia preparado profissionalmente, eu não tinha um amadurecimento financeiro e nem uma estrutura física que permitisse que eu me dedicasse a algo tão importante como a Casa Cor e não deixasse os meus clientes na mão, né? Sem a atenção. Então foi um preparo. Isso aconteceu em 2016, 2017 eu estive muito presente também, entendendo as pessoas, afinando essa amizade de fato, para ver se era aquilo que eu gostaria de enfrentar. 2018 teve novamente uma Casa Cor e aí eu chamei o Pedro de novo e falei: "Pedro, vamos bater um papo?" Aí eu falei: "Pedro, eu queria falar com você." Aí ele falou: "Você quer participar da Casa Cor, né?" Eu falei: "Quero." Aí a gente bateu um papo, tomamos um café e aí eu me senti preparado para poder encarar uma história como essa. E foi assim que aconteceu. Mas você participou em 2019. 2019. Isso. No ano, eu falei com ele em 2018, no ano seguinte foi o ano da minha participação. Ainda amadureceu mais um ano, né? É que eu acho que eu aproveitei o 2018 para entender fornecedores, para entender valores, para entender espaços. E aí, e tudo começa em dezembro, né, Janina? Assim, a gente não tem, não é no ano de fato da mostra, a gente começa antes. Faz a visita no espaço. Opa, tá travando. Oi, voltou? Voltou. Oi. Eu lembro que quando eu cheguei no seu espaço, porque como você fez o contato comigo e se apresentou, é minha primeira Casa Cor, não sei o quê, eu fui sem muita expectativa. Uhum. Eu ia para São Paulo mesmo, fazer a cobertura do evento e cheguei. Quando eu cheguei no seu espaço, Renato, eu não vi ali um estreante de Casa Cor. Eu Olha que vi um bom. profissional muito seguro e muito maduro. E eu adorei o espaço. Eu queria que você falasse um pouquinho da concepção dele. E eu notei, a partir dali eu passei a te acompanhar, eu notei realmente esse apreço por materiais brutos, naturais. E eu queria saber o seguinte: quando você utiliza essa linguagem desses materiais mais crus, qual a mensagem que você quer passar? Sim. Bom, eu fico muito feliz em ouvir isso de você, porque você visitou já muitas mostras e tem conhecimento desse mercado, então fico realmente bem contente com isso. Eu lembro do dia que eu te mandei a mensagem, né, pedindo para você visitar o meu espaço, para que você pudesse conhecer também o meu trabalho. E você prontamente me respondeu e eu fiquei muito contente com isso. Eu sou grato até hoje. Esse espaço, Janina, no primeiro momento que eu visitei, ele era completamente branco, né? Ele não tinha piso, não tinha nada. E eu entrei por ele e eu senti alguma coisa diferente. Eu falei: "Poxa, eu posso criar uma história interessante aqui dentro." O que eu gosto é quando os espaços apresentam alguma diretriz, um limitador. E ele tinha uma parede que dividia esse espaço em duas partes. E além disso, ele tinha um pé direito que começa bem alto e vai bem embaixo. Então ele ia de 3,5 metros a 2,20 metros, mais ou menos. E aí eu falei: "Olha, isso já me dá uma boa diretriz de projeto, que às vezes é o pontapé que a gente precisa para seguir de uma forma legal." Aí falei, peguei o espaço, conversei com o Pedro: "Legal, é esse mesmo, vamos seguir." E você sabe, uma curiosidade, que eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. Esse espaço, ele deveria ser comercial. Ele era um espaço direcionado
para um ambiente comercial, que faria vendas de algum produto, enfim. E aí, eu falei, Pedro, mas poxa, tem que ser comercial mesmo? Ele, eu não sei, tá escrito aqui, vamos conversar com a Cris Ferraz. E aí a Cris olhou e falou, não tem problema, vamos fazer esse espaço, um espaço residencial, né? E aí segui, fiquei aliviado, né? Achei que seria um melhor resultado. Bom, qual foi a inspiração para esse espaço? Quando a gente faz Casa Cor, a gente não tem um cliente, né, que nos ajuda a direcionar esse projeto. Mas eu tive que entender quem era essa figura. E aí... Você imagina um cliente, no caso de uma moto, você imagina um cliente. Exatamente, eu imaginei um cliente. Falei, quem é esse cliente? Falei, bom, considerando a setorização dos espaços, é mais interessante que ele entre por um living, por um dormitório, por uma cozinha. E aí eu senti a restrição espacial, que a restrição espacial me direcionou para que aquela entrada fosse uma cozinha. Então, nada mais justo do que essa figura estar relacionada à culinária, a esse ambiente. Por isso ela é importante, por isso você entra por ele. E aí desenvolvi esse personagem, sendo um chefe de cozinha, que aprecia o cultivo do próprio alimento, a alimentação orgânica, que está relacionado à fazenda, que gosta de alimentos naturais. E aí eu comecei a me enxergar ali dentro e me senti super confortável para desenvolver um projeto. Bom, aí eu comecei também a trazer elementos que remetessem a essa minha infância e que remetessem a esse ambiente mais do campo. Optei pelo tijolo descascado na parede, na tentativa de trazer a história desse espaço para dentro do meu projeto. Optei pelo uso do piso de argila, remetendo aí a terra batida, o chão de terra batida das fazendas, do campo, para dentro de casa. Brinquei com essa história da pedra bruta como se fosse um elemento surpresa, um elemento presente dentro do espaço que a gente não precisa ignorar, que a gente pode muito bem abraçar ele dentro do nosso projeto, que são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Né? Uma obra de arte que o cliente já tem, que precisa estar presente, um sofá que é existente. Um pilar que aparece, não tem como tirar. Exatamente, um pilar que você não pode nem pensar em remover dali. E aí eu comecei a trazer esses elementos, comecei a afinar quem é essa pessoa. Aí comecei a pensar como seria a sustentabilidade do meu espaço. Por isso a madeira queimada, que é uma madeira carbonizada, que era uma madeira de descarte, que eu aproveitei. Ela foi carbonizada naquele mesmo processo japonês? É. Eu nunca sei falar esse nome, eu esqueço. Sujiban. Bom. É Sujiban. É Sujiban. Então, é isso mesmo. Foi feito dessa forma. Foi feito dentro da marcenaria. A gente queimou com maçarico, escovou. Dessa forma, você elimina as partes mais moles do material. Você deixa a madeira resistente. Ela fica, inclusive, mais resistente a pragas. Então, é super interessante. É um processo... Eu acho lindo, porque você ainda vê os nós. E sabe o que é super interessante, falando especificamente desse material? Isso é um pinus. O pinus, ele apresenta os nós. Quando você queima, o nó solta um óleo e o óleo não pega fogo. Então, ele mantém a cor do nó e ele gera até um brilho. É bem bonito, bem interessante. Bonito mesmo, Ô, Renato, você acha que seus projetos têm uma marca registrada? Olha, eu acho que eu estou conseguindo isso. Olha, tem uma coisa que eu sempre falo. O projeto, o cliente tem que chegar na gente através do nosso projeto, através da identificação com o estilo que a gente tem, né? Não somente por uma indicação ou muito menos por um preço de projeto. E eu acho que isso tem acontecido comigo, eu acho que isso é um ponto que os arquitetos buscam incansavelmente. E eu acho que como marca de desenho, de projeto, de criação, para mim, pode estar, nesse momento, pode ser o tijolo, que é algo que eu gosto. E tem mais uma coisa. O tijolo e os pilares e vigas descascados. Eu gosto muito de usar isso. Eu gosto de apresentar
a estrutura dessa casa, desse apartamento, como história também. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Bacana. Mas agora eu quero falar de um projeto que eu imagino que não tenha pilar descascado e nem tijolo. É um projeto que você ganhou uma concorrência de uma empresa muito grande, a Lufthansa, e Foi. você acabou de entregar a obra, é isso? Já entregou? Como é que tá? Me fala um pouquinho dessa concorrência. Isso. Como é Vou que te foi? contar isso. Bom, eu fui convidado a participar dessa concorrência. Até então a gente não sabia qual era o grupo que a gente iria trabalhar. A gente só tinha um nome fictício, a gente sabia o ramo de atuação, a gente sabia um pouco do volume desse projeto, do investimento que deveria ser feito, e a gente imediatamente entendeu que seria um projeto grande. Bom, qual foi a ideia? Eu falei, sozinho eu não tenho interesse de participar, porque eu vou comprometer toda a minha equipe, vou comprometer o trabalho dos meus outros clientes, mas eu não quero perder essa oportunidade. Então, me juntei com Ayrton Bolato, Glauco, Vitor Dias e Fábio Frutuoso, que são 3 arquitetos que são ótimos, com frentes de trabalho diferentes. E dessa forma a gente entendeu que a gente se complementaria para desenvolver um trabalho interessante para o grupo. Dessa forma a gente teria mais força para ganhar uma concorrência. E foi isso que aconteceu. Juntos a gente criou um escritório corporativo que se chama AFGR. E a AFGR apresentou um projeto baseado num briefing que foi super detalhado. Eles contrataram uma figura lá dentro, que era um gerente de projetos, para ter esse contato com a gente. Então, foi um projeto onde tinham outros escritórios completamente voltados para corporativo, brigando com a gente. Brigando. Tratando Não, dessa aqui no concorrência. bate-papo, vamos falar, brigando mesmo. Porque se você entra numa concorrência, você não vai ficar Exato. competindo. A gente entra com mais Vamos força, ser né? politicamente corretos, competindo. Competindo com a Amigavelmente. gente. E aí, e quando a gente soube que a gente estava entre os 3 finalistas, a gente ficou muito feliz. E aí a nossa vontade de fazer esse projeto aumenta, né? É natural isso. E aí batemos, e a gente passou acho que por 3 ou 4 etapas diferentes e fomos muito assertivos. O que fez a gente ganhar essa concorrência, no meu ponto de vista? O ouvido atento a todas as informações que eles passaram. Essa planta é um escritório que tem quase 500 metros, tem 500 e poucos metros quadrados, mas ele é um duplex, né? Ele tem um mezanino. Existiam algumas restrições com relação à acessibilidade, existiam restrições com relação à divisão de equipe, existiam restrições com relação a barulho, Acústica, né? acústica, insolação, mas eles gostariam de um open space. Falei, gente, é complicado isso, né? Porque se você quer um cuidado com a acústica, o open space pode não te favorecer tanto assim. Eles queriam também uma arquibancada, um espaço onde eles pudessem apresentar números, metas, divulgar resultados. Só que só uma arquibancada ali tomaria muito espaço. E essa imagem mostra isso. A gente fez uma arquibancada que faz acesso ao mezanino, que é onde a gente tem salas de reuniões. E também área técnica, ar-condicionado, CPD, tudo ali. Então a gente trabalhou muito bem em todas essas frentes e com muita atenção à insolação, ao conforto térmico, à acústica, à disposição dessas equipes, as cores. Isso foi fundamental, porque eles são assim super criteriosos com relação ao tom do azul que vai ser usado. Jamais a gente poderia usar cores das concorrências deles. Então, assim, foi muito bacana desenvolver esse projeto. E esse projeto foi um projeto desenvolvido, então, por 4 escritórios diferentes. Foi muito legal. Tem uma pessoa perguntando qual que é o material do forro. Tá. No forro, a gente trabalhou com uma tela metálica, uma chapa metálica perfurada, com uma manta acústica sobre ela, porque aí que tá, eles queriam que esse projeto tivesse uma característica mais industrial. E eu adoro trabalhar com industrial, né? Aí eu falei, poxa, para mim foi maravilhoso, porque eu gosto e sei, tenho vontade de fazer isso.
E aí a gente trabalhou com os elementos mais brutos. Então, tanto no forro, a gente tem essa tela, como em meia janela do pé direito duplo, onde a gente tem a mesma tela e embaixo dela a persiana, o rolô, para controlar a incidência do sol direto nas mesas de trabalho. Ô, Renata, agora vamos falar um pouquinho, porque, nossa, tá voando, a gente tem 15 minutos, tá falando rápido. Agora eu quero falar um pouquinho do Renato, que eu apresentei, businessman, entendeu? Ah, Porque você me passa uma coisa que eu, particularmente, acho que todos nós, nessa nova era, temos que ter, que é essa multidisciplinariedade, essas 1000 facetas, né? Eu sei que você fez um MBA, né, para aprender a gerir seu escritório. isso. E você, com uma gestão estratégica, econômica, e você acabou indo para outras frentes também, como influencer. Você é um influencer, você virou um apresentador de TV, que nós temos que falar desse programa, então vou mandar rápido. Você podia ter ficado na zona de conforto, só com seu escritório de arquitetura, que está decolando, está super bem. Mas você foi para outras frentes. Me fala um pouquinho da sua estrutura hoje e dessas todas as frentes que você atua, culminando com o programa, né? Eu acho 24 assim, horas. eu desde cedo nunca gostei de ficar parado. Eu acho que isso foi até influência dos meus pais. Então, assim, eu nunca me senti confortável fazendo só aquilo. Eu não me via dentro, eu chamava de rotina, mas hoje eu entendo diferente. Eu não me via acordando, indo trabalhar, voltando para casa, sabe? Não, nunca gostei disso. Então eu achava que isso, eu falava, não gosto de rotina, mas não tem absolutamente nada a ver com rotina. Eu gosto da rotina, eu acho importante você ter os seus horários bem estabelecidos, bem regrados, para que tudo funcione bem, para que você seja produtivo. O ponto é, chegou no momento do escritório, da minha vida profissional, que eu não estava conseguindo gerir os meus problemas. Isso ainda quando eu era empregado dentro de uma incorporadora. Eu falei, eu vou fazer esse MBA. Me pareceu interessante, fiz pela FGV, porque o grande lance era entender a complexidade de um negócio. Isso poderia envolver um projeto, poderia envolver um escritório, poderia envolver um programa de TV. Então eu fiz esse MBA que me acrescentou muito, muita informação e muito conhecimento. Nesse momento do MBA, eu resolvi abrir o escritório. Coisa que eu nunca quis, tá? Nunca pensei em ter meu próprio escritório, mas as coisas me levaram para outro caminho. Imagina se quisesse. E aí resolvi abrir o escritório, me ajudou muito esse conhecimento. E dentro do escritório, a gente começou a atuar aos poucos em frentes diferentes, né? Desenhando mobiliário para os nossos próprios clientes, desenvolvendo projetos residenciais. A gente começou a desenvolver projetos corporativos, a Lufthansa foi o maior deles, comerciais também. E aí, depois, uma equipe super enxuta, viu? Eu gosto de trabalhar com poucas e boas pessoas, pessoas em quem eu confio, pessoas que entendem e gostam do estilo de projeto que o escritório desenvolve. Eu acho que isso é fundamental. Pessoas que respeitam o seu trabalho e respeitam as outras pessoas também. Enfim. E aí, depois da Casa Cor, e eu tenho certeza que a Casa Cor é responsável por isso também, vieram alguns convites de programas. E foi super interessante que 4 programas diferentes me procuraram. É mesmo? Foi super interessante. Isso eu não estava entendendo nada. Eu falei, mas eu já tinha uma certa habilidade com a câmera, com o vídeo. Eu fui modelo durante um tempo, fiz alguns comerciais, fiz fotos, então eu já tinha uma sintonia mínima, mas existia. A câmera nunca me deixou tímido, nunca me incomodou. E aí vieram essas 4 ofertas, algumas passaram por etapas de entrevistas, enfim, que eu posso não ter passado, outros projetos não funcionaram, e veio a Discovery e me apresentou 24 horas para redecorar, que inicialmente teria um outro nome. Me passaram quais eram as limitações de projeto, qual era o propósito daquele projeto, por que ele seria diferente de outros programas como o Decora, que é um super programa que eu adoro, sempre assisti muito. E é importante a gente entender essas diferenças, né? Porque a gente propõe algo Me novo fala mesmo. aqui, é a primeira produção do Discovery Nacional desse Isso. sentido, não A é? Discovery, ela é dona de vários canais.
Um deles é o HGTV, que significa Home and Health, Home and Garden TV, que é um programa bem conhecido fora nos Estados Unidos, onde tem os irmãos à obra, as reformas relâmpago, as grandes transformações, são todos no HGTV. E aí a Discovery, dentro desse formato, me chamou para fazer o programa. E agora a gente, apresentamos a nossa primeira temporada, que foram 8 episódios diferentes. Me conta aqui uma coisa. Então, o canal você já disse, HGTV. Isso. O nome, dia e hora. Vamos lá, mas eu preciso só acrescentar uma coisa, então. A gente começou no HGTV. Semana passada eu descobri que a gente foi também para o Home and Health, que é um canal muito mais conhecido, muito mais assistido, porque o HGTV é um canal recente do grupo, pelo menos no Brasil. E aí a gente, por conta do sucesso do programa, da identificação das pessoas, do resultado que a gente conseguiu atingir, a gente foi agora também para o Home and Health. Então nós temos 2 grades. A gente está no HGTV toda segunda-feira às 22 horas. E no Home and Health a gente reestreia agora sábado, dia 16, às 23h10. Um período mais tarde, tipo Corujão. E me conta um pouquinho como que é o programa. São 24 horas para redecorar. Como é que chega essa pauta? E vão falar do processo também. Ótimo. O redecorar foi um nome que me veio um pouco, me causou uma estranheza. Acho difícil as pessoas falarem vamos redecorar alguma coisa. Mas por que isso? É realmente uma provocação. A gente tem 24 horas de trabalho para desenvolver esse projeto, essa obra, e 50% dos itens que estão presentes nesse ambiente precisam ser da casa originalmente. Então, eu posso pegar um item da cozinha e colocar na sala. Já é considerado um item, para completar os 50%. O que é super interessante, porque traz a presença da família em casa. Sabe? Você consegue mostrar a essência da família, ou do personagem, ou da pessoa, enfim. Então, é muito bacana. Fora que existe um prazo, que é super reduzido, 24 horas de trabalho. Existe a necessidade... Como é que é a escolha dessa família, dessa casa? A pessoa se inscreve? As pessoas se inscrevem, mandam seus vídeos, se apresentam. Só é gravado em São Paulo, então isso é super interessante, importante de ser dito. Até no meu IGTV tem um vídeo que eu explico direitinho como participar. Perfeito. Manda esse vídeo, passa pela aprovação da produtora, aprovação do canal. Eu faço a minha análise de transformação e a gente tem uma diretora de arte que vê se o espaço é adequado para comportar umas 30 pessoas. A gente tem que pensar nisso também. É assim. 30 pessoas? 30. A gente tem equipe, são 3 câmeras, a gente tem o pessoal do som, da iluminação, a gente tem produtor, roteirista, assistente de produção, assistente de arte. Nossa, é um monte de gente, fora os personagens. Então, assim, toda a equipe de obra, que são 10 meninos diferentes. Mas, Renato, você chegou lá, vamos supor, chegou aqui na minha casa, vai redecorar aqui para mim. Você dá uma olhada e você vai para a rua para pegar as coisas? Não. Parece que você está escolhendo alguma coisa. Tem um cachorro aqui dentro? Tem um cachorrinho que fazia parte da família, inclusive. O que acontece? Quando o personagem é aprovado, a equipe vai até o espaço, tira a obra, conversa, o roteirista conversa muito com a família, me traz um resumão. Falou, Renato, o personagem é esse, as necessidades são essas, desenvolve seu projeto. Eu desenvolvo meu projeto em 3 dias, passa meu projeto, passa por aprovações, a gente busca o grosso, o que a gente precisa, marcenaria, isso, a gente corre atrás de tudo isso, deixa isso planejado. Quando dá o start, a gente corre para executar. Eu gosto que os personagens se envolvam no projeto, que tenha a mão deles ali. Por isso eu levo eles até a Leroy Merlin. A gente faz uma visita, faz uma brincadeira, para poder conhecer um pouco mais deles também, né? E esse foi um momento desses. E quando dá o start, liga um cronômetro? É assim? A gente tem, como são 24 horas de trabalho, a gente tem 3 dias trabalhando 8 horas. Se for uma casa, a gente reduz, às vezes, para 2 dias. Aí depende um pouco das restrições de horário.
É assim que funciona. As pessoas glamorizam muito, né? Mas é ralação, não é? É relação demais, é relação. É aquela coisa de você almoçar com o prato na mão, porque tá rolando alguma coisa ali que você tem que ficar atento, senão vai sair do planejado, sabe? Então, nos dias de gravação, você fica full time lá, Full time. acompanhando. Full time. Aham. E a entrega, Renato? Como é que Ah, é? a entrega é super emocionante. Eu pareço um bobo, assim. Eu tenho vontade de chorar em todos os episódios. É um frio na barriga, porque, assim, a pessoa que disponibilizou a casa para você, ela confia em você e nem sempre ela te conhece, né? Então é uma responsabilidade que eu assumo muito grande. E eu quero surpreender. Eu não quero que seja bom. Eu quero que surpreenda, que supere as expectativas. Eu tenho certeza que em alguns momentos isso pode não ter acontecido. Talvez depois. Porque a surpresa da mudança é tão grande que a pessoa fica impactada, falando, nossa, nunca imaginei que fosse assim. Talvez no dia a dia, durante o uso, alguma coisa mude para se ajustar às necessidades. Não Lógico. sei, não sei de nenhum episódio que isso tenha acontecido, mas é natural, a gente muda, né? Principalmente agora, estando em casa, as necessidades já são outras, então pode ser que ele tenha realmente sofrido algum tipo de alteração. Mas eles entram vendados ou de olhos fechados e a surpresa é muito grande. Eu sempre falo, se houve choro, houve aprovação. Então, isso que eu ia te perguntar. Alguém já chorou quando abriu os olhos e viu ali? Já chorou. O primeiro episódio teve o choro de uma das personagens. Foi muito legal, porque ela viu um item deste tamanho, um detalhe que eu coloquei ali, que para ela representava muito. E aquilo estava dentro de uma caixa esquecida num porão. Quando ela viu, ela se emocionou. Então, assim, isso é super bacana, é super importante para mim, que exista essa identificação imediata. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que a gente já não tenha respondido aqui. Vai fazendo aí sua propaganda, Renato. Vai falando do Hum. programa novo. Ó, tem Então, 1.000 pessoas aqui perguntando. Ó, estão falando assim, Renato, te enviei um direct. Olha lá, menino. gente, esses directs eu tento Olha responder só. todos. Tem Nossa, outra pessoa assim, ai, vocês têm que estender o programa para o Rio de Janeiro. Ó, então tem que estender também para Belo Horizonte, ok? é super legal isso. Muita gente do Rio pedindo, muita gente do Nordeste pedindo, de Minas também. A gente é a nossa primeira temporada, a gente está entendendo essa dinâmica, se a gente vai conseguir sair de São Paulo ou não. Porque tem toda essa equipe para levar, tem os parceiros, fornecedores locais, então é um trabalho que tem que ser muito bem estruturado. É um deslocamento complicado, não é muito simples, né? E É, o próprio seu deslocamento também, né? Porque você continua com o escritório. porque o escritório não pode parar. O escritório não pode parar. Renato, estamos chegando ao fim. Ah, Então, para concluir, para finalizar aquela questão clássica, né? Qual que é a orientação, a dica que você dá? Você que é um cara super antenado com o seu tempo, né? Está em várias plataformas, né? Qual que é a importância de estar em várias plataformas? Qual a dica para quem quer começar, como arquiteto, ou como influencer, ou mesmo como apresentador de TV, não sei. sim, eu acho que para mim as coisas aconteceram naturalmente, elas fluíram, eu não escolhi por tudo isso, como eu te disse, eu não pensava nem abrir meu próprio escritório, isso aconteceu. E que bom, eu acho que Deus reserva o nosso caminho e a gente segue por ele muitas vezes sem saber. Então, eu acho que é conhecimento, a clareza, o entendimento das vontades próprias e ter coragem, enfrentar. Eu acho que o nosso mercado não é um mercado fácil. Eu acho que existem muitas pessoas boas e a gente precisa ter respeito a isso. A gente tem que aproveitar essas pessoas boas para adquirir conhecimento, para trazer parcerias, para saber trabalhar. Então, assim, a minha dica é a humildade, sem dúvida. Você sabe que eu falei numa entrevista anterior que eu aprendi muito que eu sei em obra com o mestre de obra, que é quem Uhum. sabe fazer. Então, É quem assim, sabe. é ter essa humildade, é ser sempre atento, é nunca desrespeitar a vontade de um cliente. Essa vontade pode não ter a ver com você, com a sua marca, mas é o que ele quer. A casa é dele, a casa não é minha. Então é Isso isso. mesmo. 20 Fica, segundos.
Deixa eu despedir. Ó, muito obrigada, amei. Gente, a live vai estar disponível no YouTube, se o Instagram não trollar a gente aqui, eu consigo salvar tudo certinho. No meu YouTube, que é You Can Find também. Renato, muito obrigada, adorei. Tomara que acabe isso logo, essa pandemia, para a gente se encontrar pessoalmente. Sim, Eu ir lá no sim. escritório, quero ver todos os projetos. Um beijo grande. Janina, obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigado. Valeu.